Olá, meus amores, terceiro vídeo da nossa série da revelação de 50 crenças limitantes que impedem de viver o propósito de vida, a missão de vida. Nós estamos descobrindo aqui e, ao mesmo tempo, também trazendo informações para você que deseja se conectar com a sua missão de vida e que deseja realmente tornar isso possível na sua vida. E hoje, então, nós vamos trazer mais 10 crenças, né? Vamos completar 30 crenças reveladas aqui para que você possa se autoconhecer e perceber se há alguma resistência nesse objetivo. A primeira crença que a gente vai falar hoje é: eu quero começar meu propósito de vida, mas eu quero começar grande. Gente, é muito interessante. Às vezes a pessoa, ela alcançou um determinado êxito, né, em uma área. Eu já passei por isso, né? Já passei pela oportunidade de passar em concurso público, já passei em oportunidade de montar um negócio e ter uma carteira de clientes de mais de 1.500 clientes e zerar, né, para começar uma coisa nova. E é muito interessante que às vezes a pessoa quer começar uma coisa nova como se ela já fosse grande nessa nova coisa, né? Então, eu sou grande aqui, eu tenho que começar grande aqui. E sempre que você vai começar algo novo, é preciso humildade, é preciso você ter aquela resiliência, é preciso você ter aquela postura de estar num lugar de ensinável, porque não tem como você começar algo já grande, já sendo reconhecido, já sendo um sucesso. Agora, nós temos capacidade de nos tornarmos um sucesso em qualquer coisa que a gente empreenda, mas isso leva ao quê? Um processo, né? Existe uma lei universal, que é a lei da semeadura, que a gente precisa plantar para colher aquilo que a gente quer. Então, essa é uma crença limitante. Às vezes a pessoa, eu só vou se eu for começar grande. Isso, na verdade, mostra não que a pessoa está atenta buscando segurança, mas muito mais que ela está preocupada com a imagem, com o orgulho e, às vezes, até fazendo planejamentos que podem ser muito arriscados, porque quando a pessoa muitas vezes quer começar grande, ela já também quer abandonar tudo que ela fazia de um dia para a noite e começar em outra coisa. Então, mais uma vez, a ideia é que você vá aos poucos construindo um novo negócio e deixando que ele cresça, e aos poucos, se essa também for sua vontade, você vá deixando aquela atividade anterior, né? Próxima crença limitante: eu não começo meu propósito porque rejeito o processo natural de desenvolvimento das minhas habilidades. Então, às vezes, as pessoas se cobram exageradamente, se criticam, falam mal de si mesmas, se colocam como se fossem incapazes, burras, mas na verdade você vê que a pessoa não está respeitando o processo natural. Às vezes a pessoa não estudou o suficiente, às vezes a pessoa não praticou o suficiente, e ela está se comparando com outras que já treinaram, que já estudaram. Então, cuidado para você não comparar o seu palco ali, né? Não comparar os seus bastidores aí com o palco de outra pessoa. Então, às vezes, você vai sentir que, poxa, eu queria ser melhor, mas pode ter certeza que alguém que está se apresentando melhor estudou mais, treinou mais. Então, isso faz parte do processo de você ter paciência com o seu crescimento. E quanto mais você faz um planejamento de viver o propósito de forma planejada e estratégica, mais você consegue também ter essa paciência, tá? 23ª crença: eu não começo o meu propósito de vida porque eu sou imediatista e eu já quero ver resultados antes de ter plantado o suficiente para isso. Então, assim, você percebe que hoje a gente está pegando variações ligadas a essa ansiedade, né, a esse imediatismo, a essa coisa de negar a lei do plantar para colher, do dar para receber, né, do mérito. Então, o imediatismo, ele é com certeza uma crença limitante que pode fazer com que a pessoa ponha tudo a perder. Então, muitas vezes a pessoa vai começar
ela plantou muito pouco, não esperou colher e já vai se precipitar dizendo que aquilo não dá certo. Então, o que é dar certo? Então, muitas vezes, se a pessoa não trabalha isso, ela está ali plantando, depois que ela desistir, vai vir a colheita. Então, como eu já vi, né, professor Hélio Couto e outros mestres dando relatos disso, quando a pessoa desistiu, tudo deu certo. Por quê? Porque às vezes a pessoa não soube esperar, não soube se colocar nesse lugar, né, de humildade, de receptividade, de entender que as coisas têm um processo para acontecer. 24ª crença: eu não começo o meu propósito de vida porque eu não sei onde colocar foco. Então, às vezes, as pessoas, elas não começam porque elas, sim, têm dificuldade de saber onde focar, o que eu estudo, o que eu busco. E essa crença que a pessoa tem faz com que ela tome escolhas negativas, sim. Então, com certeza, à medida que você reprograma essa crença, traz a confiança de que você consegue se conectar ao foco do que realmente é mais importante, vai fazer você se conectar àquilo que vai fazer a diferença no seu negócio, que vai fazer a diferença no seu sucesso, no seu êxito. Próxima crença: eu não começo o meu propósito de vida porque eu fico perdido na hora de planejar. Então, aqui, muitas vezes, está ligada à questão do planejamento. A pessoa não sabe, às vezes, dividir ali as etapas, porque, gente, tudo tem etapas. Se a pessoa, por exemplo, fala assim, eu quero montar uma empresa, e ela pensar na empresa de modo geral, ela vai ficar louca e vai se sentir incapaz. Agora, se ela dividir essa empresa em etapas, ela vai encontrar ali uma pequena tarefa que ela é capaz de realizar, que ela é capaz de começar. Por isso que as etapas viabilizam grandes projetos. Por isso que a gente precisa aprender a trabalhar com as etapas, né? E esse primeiro aprendizado de trabalhar com as etapas tem que se dar na mente. Porque se a pessoa tem a crença de que ela tem que lidar com macro, ela sempre vai procrastinar. Porque imagina, é a mesma coisa de falar assim, hoje eu preciso ler um livro. A não ser que você seja aí alguém que já faz uma leitura dinâmica, mas a grande maioria das pessoas vai falar, hoje eu não tenho como ler um livro, né? Agora, se você pensar, hoje eu quero ler 20 páginas, você vai começar a perceber que você tem essa viabilidade. Então, você pode começar a ler o livro se você começar por partes. Vamos lá. 26ª. Se eu começar o meu propósito de vida, eu vou ter que competir com pessoas muito grandes para conseguir o meu espaço, que é, gente, a crença da escassez, da competição. Então, reconhecer outras pessoas talentosas não é reconhecer uma ameaça na sua vida. A crença que realmente nos fortalece em relação a isso é reconhecer uma inspiração. Alguém passou por aquele caminho, alguém abriu aquele caminho. E o que significa para você? Que você é pior, que você é ruim? Não, que você tem a possibilidade de percorrer aquele mesmo caminho, chegar naqueles mesmos lugares ou ainda além. Então, quando a pessoa ela tá com essa crença de que ela tem que competir e tudo mais, muitas vezes ela cria essa comparação e ela começa a se colocar menor. Quando de repente ela vê pessoas bem-sucedidas, tem muita gente que acha assim, isso daqui, quem era para ganhar dinheiro já ganhou. E isso muitas vezes está ligado àquela coisa, àquela ideia, não de viver um propósito de vida, de construir, né? Mas naquela ideia de ganhar na loteria, sabe? De tirar a sorte. Propósito de vida não é tirar a sorte. Propósito de vida é uma doação, é um entregar seu e a recompensa ela vem exatamente pela lei do eletromagnetismo. É o que você está doando da sua essência ali, da sua expertise, do seu talento que vai trazer recompensas e não simplesmente a sorte, né? Aquela coisa que você não fez nada para merecer, tá? 27ª. Quando eu penso em começar o meu propósito, ao ver o sucesso das pessoas, eu me sinto inferior. Então, tem muita gente que traz essa crença de inferioridade, de desmerecimento, de pequenez, talvez pela história de vida, talvez na infância,
você ouvia que essas coisas não eram para você, e isso trouxe para você uma ideia de que você era menor, né? De que você era inferior. Então, é preciso mudar essas crenças para você se sentir merecedor do melhor. Porque as coisas boas, elas não chegam e elas não ficam se você não se sentir merecedor. É como se você, por exemplo, tivesse um recipiente. Imagina que uma garrafa de 1 litro gostaria muito de receber 10 litros de água. Vamos pegar essa metáfora juntos? Ainda que alguém chegue com 10 litros e derrame nessa garrafa, esses 10 litros vão ficar se ela só tem 1 litro? Se ela só acredita que é capaz de compor, de receber 1 litro? Não fica. Isso é a mesma realidade do merecimento. Se você quer algo e até você traz isso para a sua vida, mas você não tem o merecimento disso, nesse nível, você não vai conseguir receber. Então, tem que mudar essa crença para você vibrar numa capacidade que você comporta melhores coisas, maiores oportunidades, né? Além da inferioridade, a próxima crença, quando eu penso em começar o meu propósito e ver o sucesso dos outros, eu me sinto incapaz. Então, às vezes, ou a pessoa se sente inferior ou ela até se sente incapaz. Ah, fulano consegue, eu não consigo. Eu sou pior, eu tenho menos recursos, eu tenho menos tempo, e aí a pessoa começa a arrumar uma série de crenças, de justificativas, na realidade, para poder validar a sensação de incapacidade que ela tem. E a gente percebe que, às vezes, pessoas que criam oportunidades e que tinham ali uma série de limitações, mas fizeram a escolha de não acreditar nisso, de acreditar que eram capazes de superar, né? E isso você vê pela mentalidade. 29ª, eu só consigo valorizar as minhas vitórias dentro do meu propósito de vida, me comparando com as outras pessoas. Então, tem pessoas que elas só se pautam na comparação. É importante a gente ver as pessoas crescerem, é importante a gente estudar o mercado, isso nos ajuda, sim, a melhorar. Mas se você é uma pessoa que vive só na comparação, muitas vezes a vaidade, a preocupação com o que os outros pensam de você, vai fazer você se desviar do seu caminho. E aí, às vezes, você vai estar até fazendo o que os outros querem ou que dizem achar interessante, mas que não vai fazer sentido para você, que vai trazer um questionamento, um vazio, uma sensação de estar perdido ali naquela realidade. Então, é muito importante ter esse cuidado. E a última crença de hoje, eu só me motivo para viver o meu propósito de vida tentando superar outras pessoas. Então, tem gente que só acha graça se ela estiver disputando, se estiver tentando superar, se estiver tentando ser melhor, né? E, é claro, você pode querer crescer, expandir, mas quando o intuito é você ser melhor, é você ganhar algo como se o outro estivesse perdendo, você de alguma forma está criando escassez para a sua vida também. Então, a intenção é você expandir, é você crescer, e se o outro crescer naquele mesmo momento, ótimo. Se não crescer, ok, mas não no sentido de ganhei, sabe? Porque isso muitas vezes, quando você está nessa vibração, muitas vezes a vibração ela é muito mais de escassez do que de prosperidade nesse sentido. Então, gente, nós somos chamados a viver o nosso propósito, mas sem conhecer essas crenças, sem a gente tomar consciência, sem a gente fazer essas mudanças, isso pode sim se tornar algo muito distante, talvez até impossível. Por quê? Porque nós só conseguimos sentir, acreditar e ter inspirações de percorrer um caminho se a gente tem a crença fortalecedora para percorrer essa estrada. E eu convido você a continuar aqui com a gente no canal, acompanhando tudo que a gente está compartilhando com vocês. Porque esse mês é um mês especial, onde a gente vai falar muito sobre crescimento, sobre sucesso, para que você cada vez mais possa se abrir para viver o seu propósito de vida, para descobrir quem é você
e qual é a pérola que você veio deixar nesse mundo para fazer a grande diferença. Então, se você está gostando e se você quer saber mais sobre o nosso trabalho e como a gente pode ajudar você nesse processo, você pode enviar uma mensagem para o WhatsApp 62 984 24 6089. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, compartilha com seus amigos para eles também viverem esse processo de descoberta. E é isso, um beijo grande no seu coração, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até lá!